Bem-vindos ao FIB Produz, que hoje vai contar um pouco do universo nerd. E nós recebemos aqui o Alan Razzouk, que na verdade fez um pouco de tudo, né, Alan? Parte do roteiro, produção, edição, apresentação. Aluno do curso de audiovisual aqui da FIB. E nós vamos falar sobre um programa. Na verdade, nós vamos apresentar 2 quadros de um programa que vocês produziram chamado Nerd Hard. Minha primeira pergunta, por que Nerd Hard? A gente assiste vários canais no YouTube, né, que falam sobre o universo nerd. E a gente queria também fazer uma referência, a gente queria fazer um programa nerd também. O que é nerd? Nerd é uma pessoa que gosta que é viciado em seriados, que é viciado em algum tipo de filme, como Star Wars, que gosta de bandas que não passam muito na rádio, que nem o Teatro Mágico que a gente faz, que gosta de ler bastante, né? Tudo isso é uma pessoa nerd. E você acha que existe algum estereótipo ainda relacionado ao nerd? Algum estereótipo que a gente possa dizer homogêneo e não heterogêneo? Hoje em dia eu acho que não. Não tem mais um estereótipo, não. Antes era até uma coisa pejorativa, né? Chamar uma pessoa de nerd. Ninguém queria se chamar de nerd. Acho que hoje em dia não. Hoje em dia é uma coisa legal se chamar de nerd. Todo mundo gosta de um tipo de filme, né? Um filme de ação ou uma saga de livros. Ou gosta também de um game, né? Ou de aplicativo celular. Você acha que a internet ela tem um papel importante nesse sentido, de ter transformado essa imagem do nerd no sentido pejorativo, aquele que não se comunica, aquele quietinho, que sofre bullying na escola, para esse nerd que você está descrevendo aqui? Tem sim, porque a internet totalmente, né, ela uniu as pessoas, né, todo mundo pode conversar sobre coisas que gosta, né, então os nerds não se sentem mais, né, sozinhos no mundo. Agora tem outras pessoas que gostam das mesmas coisas, né, que sabem das mesmas coisas, conversam sobre as mesmas coisas. Legal. Vamos falar um pouquinho a respeito do programa, então. Ele tem um propósito específico, indicar para o público livros, filmes, músicas. Que proposta é essa? Por que dessa proposta? Nerd Hard veio para, assim, dar uma opinião, dar uma sugestão para o telespectador que está vendo ali sobre alguma coisa. Então, sobre livros, a gente dá uma opinião sobre autores, né? Dá opinião sobre uma saga de livros. Então, é com essa proposta. E não só falar sobre aquele tema. Também trazer informações sobre o livro, informações sobre o seu autor. Também, esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Alguma coisa mais técnica, às vezes, que nem na banda a gente fala um pouco mais da sonoridade. Porque às vezes as pessoas também querem saber do porquê daquela letra, do porquê daquele som, daquele jeito. Com certeza o background de vocês, com certeza o conhecimento de vocês no audiovisual tem uma importância nesse sentido, quer dizer, pesou para essa decisão. Tem. Como a gente é aluno de audiovisual e gosta do universo nerd, então as duas coisas combinando, né? Aí que surgiu o Nerd Hard. Tá certo. E quem que decide o que vai estar em cada roteiro? A gente senta em grupo e conversa sobre cada coisa. Então a gente vê o que está mais em alta, assim. Então a gente vê, o pessoal gosta de Jogos Vorazes, então vamos fazer do quadro de Jogos Vorazes dessa vez. Aí a gente pega, como é o livro, né? A gente pegou, leu todos os livros. Vocês leram todos os livros? A gente leu todos os livros antes de fazer o quadro, né? Para ter uma informação a mais. Vi algumas coisas na internet também, e aí preparamos o roteiro. Eu ia perguntar isso, de onde vocês buscam a inspiração de vocês? Se vocês consultam blogs, sites, algum cineasta ou, na verdade, críticos de cinema, como é que funciona? Como a gente já gosta desse universo nerd, então a gente já via canais no YouTube, né? Já via blogs, já via sites como Omelete, Nostalgia, Pipoca e Nanquim, Minha Estante. Tudo isso foi agregando valor para a gente poder ter o que falar no nosso roteiro, ter o que falar no nosso programa, né? Mas as ideias em si, o assunto que vocês decidiram, não. Isso foi decisão de vocês e não foi retirado de nenhum canal. Não foi retirado de nenhum canal. Legal. Outra coisa interessante para a gente comentar aqui são os erros de gravação que passam a fazer parte não de um making off, mas do programa em si. Como é que foi isso? Vocês decidiram isso no roteiro? Já tinha essa intenção? Não, a gente não tinha essa intenção. Como a gente foi apresentador e foi da parte técnica também, então a gente errou bastante. Mas isso não estava no roteiro antes, então a gente decidiu colocar tudo isso na parte de montagem, na edição. Tá, então eu até ia perguntar se esses erros são erros de verdade ou se na verdade vocês decidiram errar. São todos erros de verdade. Todos erros de verdade. Não estava nada planejado, tudo aconteceu na hora e a gente resolveu colocar. E esse resultado? O que você pode falar pra gente do resultado de ter, então, decidido colocar esses erros não no making off, mas como parte do programa? Eu acho que durante o programa, dá uma quebra, né, às vezes na
na dinâmica, né? Para a pessoa ter um sentido mais cômico, né? Para ter aquele tom mais de humor durante o programa, né? Não ficar aquela coisa mais séria, mais bem informativa, né? Porque isso que é da internet, né? Tem sempre essas coisas de mais humor, né? Uma coisa mais revoltada para o humor. Quebrar o formalismo. Quebrar o formalismo. Como é um programa para jovens também, né? Mais voltada para o público jovem, então acho que isso quebrar esse formalismo, então acho que resolveu colocar no meio. E como telespectador eu posso dizer que esse foi um diferencial que chamou a atenção e que valeu a pena a gente assistir e dar risada também. E falar um pouquinho da produção. 4 pessoas fazendo um programa, né? Então por isso até eu começo essa entrevista falando que você fez um pouquinho de tudo. Quais foram as dificuldades, quais foram os desafios? O programa... Quando a gente decidiu fazer Só Nós 4, já foi um desafio, porque a gente já sabia que estava se metendo já. Mas não sabia que ia ser, né, tão problemático. Sabia em parte. Sabia em partes, Nós tivemos bastante dificuldades, muitas dificuldades, tanto em locação, com iluminação, áudio. Explica um pouquinho mais pra gente, assim... A primeira dificuldade foi que a gente tinha pensado, no primeiro roteiro, a gente tinha pensado em fazer cada quadro numa locação diferente. Então, quadro de filmes ia fazer no cinema, quadro de música ia fazer num palco, né? Para representar um teatro? Para representar, isso. A gente fez tudo isso. A gente gravou tudo isso e a gente teve que regravar tudo de novo como está agora. Por quê? Porque da primeira vez a gente não achou que não tinha ficado legal. A opinião dos professores também era que não estava tão adequada a linguagem. Então a gente teve que regravar de novo. Mas isso foi um problema no roteiro em si ou na questão técnica? Na questão técnica. A iluminação, como a gente também era inexperiente com iluminação na época, então a iluminação foi o principal fator. Vídeo e áudio não, mas a iluminação foi o principal fator que fez a gente mudar tudo isso e levar tudo para dentro do estúdio. Certo, então aí vocês decidiram realmente mudar a estratégia de vocês. A gente decidiu mudar. Até teve algumas sugestões, a gente parou para pensar, a gente fez uma reunião para usar o chroma, né? Mas a gente decidiu não usar e fizemos tudo mesmo manualmente, nosso cenário. Tá, esse foi um dos desafios. O que mais que você pode contar pra gente? Na parte de decorar texto, que a gente nunca tinha apresentado nenhum programa, né? Então a parte de decorar texto foi muito da onde vieram todos os erros de gravação. Claro. Porque a gente decorava algumas partes, mas a gente ia esquecendo, né? Como a gente está no grupo de amigos também, a gente parava e ria bastante. Então, assim, foi uma diversão. Foi bastante dor de cabeça, mas foi uma diversão também, mas decorar texto é difícil. E tem alguma curiosidade que você possa contar para nós a respeito dos bastidores dessa produção? Como a gente não era apresentador, como a gente não tinha nenhuma experiência com apresentação, então a gente, ao invés de apresentar olhando para a câmera, apresentava olhando para a pessoa que estava do lado. Então ficava aquela divergência nos enquadramentos. Para a pessoa do lado você quer dizer o cameraman? O cameraman, cinegrafista. Eu começava a olhar para o cinegrafista, ou às vezes começava a rir no meio da fala e tinha que cortar para voltar de novo. Aí vocês tiveram o resultado de um enquadramento um pouco estranho. Aí tive que refazer algumas coisas de novo, né? Mas... E também a parte do figurino, que a gente sempre procurou pegar coisas que fizessem referência ao mundo do cinema, ao mundo da música, né? Ao mundo de livros, de sagas de livros. E quais foram as dificuldades nesse sentido, do figurino em si? Porque a gente, no audiovisual a gente não pode usar branco e preto no mesmo enquadramento, porque senão dá problema na luz. Nossa maior dificuldade inicialmente. Então, a gente não combinou antes, na pré-produção a gente não combinou de cada um com uma camiseta da mesma cor, por exemplo, e a gente tive que procurar outra camiseta, outro tom de camiseta. Então essa foi no meio da produção. Chegamos lá, olha as camisetas. Aí tivemos que procurar outra camiseta na hora. Tá certo. Aí vamos trocando, eu peguei do meu amigo, tava lá. E assim, como é que você avalia esse resultado? Ou seja, não o resultado da produção em si, mas o aprendizado de vocês? Foi totalmente positivo. Porque como eu fiz quase tudo, um pouquinho de tudo, né? Não tudo, mas eu fiz um pouquinho de tudo. Então isso agregou bastante conhecimento para mim. Muito na parte de edição, porque eu editei quase sozinho mesmo. E foi sua primeira experiência editando, assim, uma produção? Uma produção foi, minha primeira experiência. Desse tamanho, todo o programa o piloto deu 40 minutos, então deu muito trabalho para editar. E também a parte de iluminação, com certeza foi bem positivo, porque a gente não sabia nada de iluminação. Aí depois, com esse programa, a gente conseguiu agora acertar toda a parte de iluminação. Agora, para os próximos projetos, a gente já está usando esse conhecimento. Legal. E nós, na verdade, nós vamos apresentar, após essa entrevista, 2 quadros do programa Nerd Hard. Então, conta um pouco
Do que se tratam esses dois quadros específicos que o telespectador vai assistir? É o quadro de livros e música. Certo. Tá. No quadro de livros, a gente vai mostrar um pouquinho do universo de Jogos Vorazes, que é uma distopia. O que é distopia? Distopia é quando é uma história contada depois do apocalipse. Então, passou o apocalipse, é um mundo pós-apocalíptico, com a comunidade já tentando se recuperar daquela destruição. Ou seja, teve o fim do mundo e alguns sobreviveram. Isso, teve o fim do mundo como a gente conhece, alguns sobreviveram, a humanidade já está se renovando novamente, né? Se adaptando também à nova realidade. E eles estão passando por várias dificuldades. Então, assim, o mundo distópico é uma coisa mais pessimista. E normalmente existe uma reversão desse quadro, ou seja, esse quadro pessimista ele acaba ficando nem tão pessimista assim no final? Acaba ficando nem tão pessimista, só que às vezes não da forma que a gente está meio que educado a pensar. Né? Romances acaba sempre tudo bem, tudo felizes para sempre. Mas distopia não. Distopia às vezes acaba bem para alguns personagens, mas não tão bem para outros. E o que o quadro traz de diferente a respeito do livro em si e também da produção cinematográfica que normalmente o telespectador ou usuário não encontra? Traz um convidado especial, que é o dono do canal Minha Estante, que fala sobre livros, faz resenhas de livros, o Bruno. Ele vai contar um pouquinho do livro pra gente. Ele traz informações também sobre a autora do livro, que é a Suzanne Collins. Ela escreveu e traz informações do porquê ela resolveu escrever isso, de alguns prêmios que ela já ganhou por ter escrito Jogos Vorazes. Legal. E aí o último quadro é o de música. O de música, que vai falar sobre o Teatro Mágico. Que é uma banda que não toca muito nas rádios, né, no Brasil. Mas já é bastante conhecida. Mas é bastante conhecida. Ela tem a trilha sonora de novelas, né, até seriados. E ela mistura, nas apresentações dela, ela mistura performances circenses com jogo de luzes. A letra dela é cheia de poesia, né, não é uma letra tão vaga. Então, é bem interessante. E também vai ter um convidado também especial, que vai falar um pouco mais sobre a sonoridade, sobre a história do Teatro Mágico. Muito bom. É bem legal. Alan, eu agradeço muito a sua presença aqui. Nós agora então vamos assistir 2 quadros do programa Nerd Hard e até semana que vem. O livro que eu vou falar hoje é Jogos Vorazes, uma distopia que já vendeu mais de 23 milhões de cópias ao redor do mundo. E faz parte da lista dos livros mais vendidos da história. Eu não quero fazer isso. O livro conta a história de Katniss Everdeen, uma garota que mora no Distrito 12. Antigamente, os distritos de Panem se rebelaram contra a capital. Daí surgiu os Jogos Vorazes, uma forma da capital punir os cidadãos de Panem. Na história, Jogos Vorazes é uma espécie de um reality show que consiste em recrutar um casal de cada distrito. Após recrutar os jovens, eles colocam em uma arena para lutarem até a morte. Suzanne Collins é uma escritora norte-americana que escreve livros e roteiros para televisão, inclusive tendo escrito O Pequeno Urso. É conhecida por escrever os 3 volumes da série Jogos Vorazes. Estudou artes cênicas, interpretação e telecomunicações. Graças ao recente sucesso, a revista Time a listou como uma das pessoas mais influentes de 2010. Segundo Suzanne Collins, a ideia para os Jogos Vorazes surgiu depois dela assistir televisão, onde ela assistiu um reality show e depois ela começou a ver cenas de guerra do Iraque. As duas coisas começaram a se confundir na cabeça dela e então ela decidiu escrever o livro. O mito grego de Teseu serviu de base... 3, 2, 1... O mito grego de Teseu serviu de base para a história. A personagem principal, Katniss, é como... Desculpa. O mito grego de Teseu serviu de... Desculpa. O mito... Desculpa. Gente, porque ele falou, em vez de base, ele falou tipo praça, e foi engraçado. Nossa! O mito grego de Teseu serviu como base para a história. A personagem principal, Katniss, seria como um Teseu futurista. A sensação de perda que Suzanne teve quando o pai prestou serviço militar na Guerra do Vietnã a ajudou no desenvolvimento do livro, onde a protagonista perdeu o pai aos 11 anos de idade, 5 anos antes do início da história. Quem vai contar um pouco mais pra gente do livro vai ser o Bruno Miranda, o criador do vlog literário Minha Estante. Oi, eu sou o Bruno e hoje eu vim falar um pouco de Jogos Vorazes. Esse livro conta a história da Katniss, que é uma menina de 16 anos que mora em um dos 12 distritos de Panem, que é um país pós-apocalíptico e distópico,
onde todos os anos acontecem os Jogos Vorazes, onde são escolhidos duas pessoas, um menino e uma menina de cada um dos 12 distritos, para jogar numa arena, e eles precisam se matar. Ou seja, o único que sobrar vai ser o sobrevivente e o ganhador dos Jogos Vorazes. Panem ali, né, que é o país, ele tem uma atmosfera bem tensa porque eles são constantemente vigiados e proibidos de muita coisa. Então a Katniss, que é a personagem principal, já vem meio que quebrando isso e se mostrando uma verdadeira heroína, porque ela quebra algumas regras, tipo, ela caça animais e um monte de coisa. E a gente já vê que ela é uma pessoa muito forte, muito destemida, quando a irmã dela é escolhida para participar dos Jogos Vorazes e ela decide ir no lugar da irmã. E isso que é uma das coisas mais legais do livro, que por ser uma menina, a Katniss não seria exatamente, num livro jovem adulto, a heroína, sabe? Porque geralmente é o menino, tem um rapaz tal que salva em livros jovens adultos. E a autora, ela veio e meio que deu uma mudada nisso, e isso é muito legal do livro. Ele tem vários aspectos que o torna muito bom, como por exemplo, tem romance no livro, tem de tudo. Tem muita ação, porque por exemplo, quando o reality show, que é os Jogos Vorazes, tá meio parado assim, os organizadores do próprio reality show, eles jogam tipo bolas de fogo tal, pra dar uma animada, ou seja, não vai ter nenhuma parte do livro que vai ser exatamente muito chato, ou que não vai acontecer nada. Então, ele sempre tá em movimento, o livro. A narrativa da autora é muito, muito boa, assim, ela não é lenta, até por causa do enredo, então é um livro que passa muito rápido e é muito bom, né? Essa edição aqui tem folhas amarelas, então é muito bom de ler. E essa capa eu não acho a mais linda de todas, mas ela tem aqui o tordo, que é um pássaro que é bem importante pra série e pra esse livro aqui, eu não sei se mais pra frente ele aparece de novo. Mas enfim, é um livro muito bom que eu recomendo bastante. Os livros da saga Jogos Vorazes foram traduzidos para mais de 25 idiomas e seus direitos autorais foram vendidos para mais de 50 países. Os direitos de adaptação cinematográfica foram comprados pela Lionsgate. I volunteer as tribute! Apesar de ser uma saga recente, Jogos Vorazes já tem vários produtos. São broches, camisetas, agendas, bonecos e bilheterias. Entre na arena com Katniss e tente sobreviver às páginas dos Jogos Vorazes. E que a sorte esteja sempre a seu favor. A nosso favor, né? Nossa, nossa não tá. A nosso favor. Eu acho que a sorte esteja sempre a nosso favor, porque tá difícil. E que a sorte esteja sempre a seu favor. Senhoras e senhores, respeitável público, é falando de poesia e performances circenses que a Nerd Hard hoje vai falar do Teatro Mágico. Na estrada o farol de quem se foi já não ilumina quando te beijar. Parece que a vida inteira esperei para te mostrar que na rua dia desses me perdi. Esqueci completamente de vencer, mas o vento lá da areia trouxe infinita paz. Os primeiros versos que construíram a banda surgiram em Osasco, São Paulo. E esses versos são de Fernando Netelli, o criador do projeto Teatro Mágico. A música, composta por diversos elementos circenses, teatrais, poéticos, literários e políticos, torna uma apresentação regida por diversos elementos artísticos que vem conquistando não só fãs, mas fiéis. Sufez, um cara de William Bonner. E para entendermos melhor a expressão artística da trupe, vamos ouvir a opinião de René Lopes, jornalista, mestre em televisão digital e leciona desenho do som na FIB, Faculdades Integradas de Bauru. Bom, o Teatro Mágico é uma banda que surge em 2003, né?
Aliás, até o termo banda acho que não seria nem correto, porque eles se autodenominam como uma trupe, na verdade, né? Que seria a ideia de um circo, né? Aquela coisa bem cênica, né? E para quem já foi num show do Teatro Mágico sabe que, na verdade, você encontra ali muito mais do que música, né? Você encontra uma apresentação artística mais variada possível, com malabares, né? O pessoal fazendo, às vezes, pirofagia até, né? Bastante coisa diferenciada, assim, que lembra um pouquinho até um circo, né? E os músicos, eles acabam também até se caracterizando, né? Com roupas, com estilos diferentes e tal, né? O Fernando sempre com uma maquiagem de palhaço, uma roupa que lembra um pouco essa questão do palhaço, né? Então, eles se consideram mais do que uma banda, né? Uma trupe. E é interessante assim, porque em 2003 eles ganharam até bastante notoriedade rapidamente por dois motivos, eu acho, que são os principais. A primeira questão é de trazer a música como uma expressão artística verdadeira, né? A música é sempre marcada por modismos, né? E quando você coloca uma banda que ganha um pouquinho mais de circuito e eles trazem uma mensagem muito mais poética e se apoiam muito mais na letra do que na melodia, apesar da melodia ser muito bem trabalhada, né? Isso é um ganho muito bacana, assim, para quem gosta de música e gosta de apreciar também uma boa letra, né? Então a primeira coisa é que eles trazem uma poesia muito forte, muito bacana. É como se fosse, na verdade, uma poesia cantada, né? As músicas do Teatro Mágico, né? Com mensagens sempre interessantes, às vezes questionando algum assunto que é simples, né? Mas através de um ponto de vista diferenciado, você consegue traduzir um assunto simples uma coisa bonita e bacana de se escutar. E fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra. A segunda questão também que eu acho que é muito interessante do Teatro Mágico é o movimento Música para Baixar, que logo que eles começaram a já gravar as músicas deles, eles disponibilizavam as músicas para baixar. Se você fosse num show do Teatro Mágico, provavelmente o Fernando ia virar e falar para você, olha, você tem R$5? O CD está sendo vendido a R$5, é um CD gravado mesmo, é só para pagar a mídia, porque o que eu quero é disponibilizar, é dar o acesso à cultura, que é um pouquinho a ideia que vem por trás do Música para Baixar. Isso foi uma coisa que foi muito criticada por alguns produtores, né, principalmente o pessoal das antigas, das gravadoras, mas trata-se, na verdade, de uma mudança do modelo de negócio, né, de pensar o modelo de negócio de uma outra maneira. Eu acho interessante a questão da música para baixar e tal, né, é lógico que aí o artista vai ter que pensar em outras maneiras de se manter, né, porque de uma maneira ou de outra, o cara, enquanto uma profissão, ele vai ter que ter um recurso, mas é uma coisa que chamou bastante atenção. Outra questão com o Teatro Mágico também é que eles conseguiram um público muito fiel, né? E aí, assim que eles conseguiram ganhar um pouquinho mais de espaço, principalmente na faixa etária universitária, eles já foram participar de grandes programas, né? Em 2008, se eu não me engano, eles participaram do Altas Horas, então chamou bastante atenção, Rede Nacional, né? Rede Globo, etc, né? E outros programas que eu acho que eles já participaram também. Acredito que eles já estão lançando o terceiro CD esse ano, se eu não me engano, o terceiro CD em estúdio, né? E é uma banda que vem se sustentando aí, então, há 10 anos, com uma proposta um pouco diferenciada que foge ao modismo, né, que a gente tem na música, e muito apoiado nessa questão da poesia, né? Eu acho que principalmente isso, né? A letra tratada como uma poesia acima de tudo. E o fim é bem certo, depende de como você vê o novo credo, a fé que você deposita em você e só. Enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar, só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar. E é brincando de Deus e criando um universo ou outro que o Teatro Mágico mostra que a poesia prevalece. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer.
No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer.